Olá pessoal, tudo bom? Pensando aqui, refletindo um pouco sobre a questão da eleição e da predestinação, a gente precisa se lembrar de uma coisa importante no Evangelho, que tudo no Evangelho, no que diz respeito à salvação, sempre será cristocêntrico, né? Então, a eleição, ou a doutrina da eleição, ela não é diferente, né? Ela é cristocêntrica. Então, o que significa isso na prática? O que significa é que Paulo vai dizer que fomos eleitos nele, né? Fomos recebidos nele, perdoados nele. Então, tudo é em Cristo. Então, para que isso se torne uma realidade, não existe uma eleição fora de Cristo, né? E para que nós possamos ser eleitos em Cristo, nós precisamos estar em Cristo. Deus não poderia eleger ninguém fora de Cristo, né? Não existe Deus predestinou alguém para estar em Cristo, não. Ele predestinou Cristo, né? E aqueles que entram num relacionamento com Cristo passam a desfrutar dessa eleição que se encontra em Cristo Jesus. E o que é então essa eleição? Essa eleição não é para a salvação. A eleição nada mais é do que um benefício ou diversos benefícios que estão disponíveis para aquelas pessoas que entram em Cristo pela fé, né? O próprio texto de Efésios, que diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, isso porque na mente de Deus, ele não processa o tempo da maneira como nós processamos, passado, presente e futuro, né? Isso nada mais é do que um antropomorfismo, né? Deus, quando trata das ações de Deus num determinado tempo, porque o tempo existe em Deus, Deus é atemporal, né? Passado, presente e futuro estão presentes todos diante do Senhor, né? Nós é que somos pessoas do tempo, da relatividade, né? Do momento, do agora, do ontem, do amanhã, mas não o Senhor está acima do tempo. Então Paulo vai dizer que ele nos elegeu nele, e é importante entender para o que ele nos elegeu. Ali não fala sobre salvação, fala que ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E a gente sabe que para que uma pessoa seja santa e irrepreensível, a primeira coisa, essa pessoa precisa ser salva por Cristo. E aí esse benefício da santificação ou de uma vida irrepreensível é algo que acontece quando você entra em Cristo. Então, a predestinação não é para você vir a Cristo, mas essa predestinação, ela acontece uma vez que você vem para Cristo. E o próprio texto de Efésios, ele deixa claro no versículo 13, quando é que nós entramos em Cristo? Nós entramos em Cristo antes da fundação do mundo? Não. No capítulo 1, versículo 13 diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, recebeste o selo do Espírito Santo da promessa. Então eles só passaram a receber o selo do Espírito Santo e só passaram a ser regenerados quando eles ouviram a palavra do evangelho da salvação e quando creram. Então a eleição não é para estar em Cristo, mas a eleição é depois que você entra em Cristo. Quando você está em Cristo, aí existe um universo de possibilidades, de benefícios, de bênçãos, né? Como a própria ressurreição, a própria glorificação, e que é o conceito que ele vai usar aqui no versículo 5, de Efésios 1:5, quando diz que ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. É importante entender que essa adoção aqui não é a adoção, a palavra que ele usa aqui não é a mesma adoção de salvação, aquela que se usa em João 1:12. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aquela palavra, teknon, é a criança que acabou de ser gerada. Esse aqui é a criança emancipada. É a criança que atingiu uma maturidade para que ela possa então beneficiar ou desfrutar da herança, né? Porque como Paulo disse lá em Gálatas, que a criança e o escravo
não diferem enquanto são pequenos. Só depois que a criança, o herdeiro, cresce, é que ele passa a desfrutar. É a mesma coisa, existe uma herança, e essa herança está ligada à glorificação. Essa palavra o apóstolo Paulo vai usar também aqui em Romanos capítulo 8, ele vai usar o conceito de adoção no sentido da glorificação. Veja bem, no versículo 23, e não somente ela, mas também todos nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então observe que Paulo usa o termo adoção de filhos como um sinônimo, tanto em Efésios 1:4 quanto aqui em Romanos 8:23, como um sinônimo da glorificação, onde os nossos corpos serão transformados. E aí aquilo que diz em 1 João capítulo 5, capítulo 3, versículo 2, que assim como ele é, nós o veremos, e assim nós seremos. Então, repetindo aqui, e não somente ela, a criação no caso, mas também todos nós que temos as primícias do Espírito, que já temos a regeneração, a salvação, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A adoção de filhos. Mas nós já não somos filhos? Como é que nós podemos aguardar? Porque o conceito de adoção que Paulo usa aqui é a redenção do nosso corpo. A Bíblia interpreta a Bíblia. Deus abençoe.